Peço que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Estamos ao vivo? Seja bem-vindo e bem-vinda você que está ao vivo ou no replay desta transmissão. Deus abençoe poderosamente sua vida. Estamos aqui no momento principal da noite. Já vivemos a Santa Ceia do Senhor para o mês de setembro. E agora meditaremos juntos na palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. E o tema da mensagem de hoje nos propõe o seguinte: permanecer é necessário para frutificar. Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Obrigado, Senhor, pela leitura das suas escrituras. Nesta hora, nos pomos à tua disposição do início ao fim desta transmissão, e eu tenho plena certeza que o Senhor há de falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Você pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Como se alguns estão descendo, sentando com as Bíblias na mão, às vezes celular. Agora sim, todo mundo junto com as mãos livres. Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria. Amém? Queridos, o texto que nós lemos aqui é a base para aquilo que nós vamos ministrar nessa noite, obviamente. Entretanto, hoje de manhã foi tão maravilhoso como o Senhor ministrou ao nosso coração que para mim se torna um desafio a mais pregar novamente a mesma mensagem, mas sabe quando você já falou alguma coisa, você fica com aquele sabotador na sua mente, eu já falei isso, vou resumir. Eu peço ao Senhor que me dê sabedoria necessária para compartilhar agora de noite aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para a igreja, de uma maneira que nada daquilo que é essencial se perca desta mensagem, e que eu e você saímos daqui edificados, não por uma pregação, mas por uma direção que o Senhor tem a nos dar. Amém? Queridos, se você ainda não percebeu, nós já estamos em setembro. E já estamos no final da primeira semana do mês. Hoje já são 7 de setembro, inclusive o dia da independência, né? E hoje de manhã nós não oramos, mas até o final do culto vamos orar pela nossa nação, orar também por algumas causas que chegaram até nós. A nossa querida diaconisa, a irmã Leni, a filha dela está agora no hospital, a nora dela estava gestante de 2 meses e a criança veio a óbito, e agora ela fará um procedimento lá no hospital, e nós vamos orar para que o Senhor cuide da sua saúde, o Senhor cuide das suas emoções, né? Esse momento muito delicado. Nós vamos orar juntos por eles. Então a Daiane não está aqui, eu acho, agora, né? Nem o Wallace também. O Wallace veio pela manhã. Já pela manhã nós oramos, mas agora de tarde nós tivemos essa notícia e vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Também uma semana decisiva, a nossa irmã Andréa foi para os Estados Unidos, né? Dar um apoio para sua nora também lá. E esta terça-feira agora está agendada a cesárea, fiquei sabendo também agora. Vamos orar para que seja uma semana debaixo do cuidado de Deus. Domingo que vem será o aniversário da pastora, amém? Na verdade é segunda-feira, dia 15, mas a gente vai comemorar no domingo, dia 14. Fizeram assim comigo, né? Meu aniversário foi na segunda, comemorando no domingo. Pelo menos a gente comemora logo com a família espiritual, depois a natural, e assim a gente pega a semana inteira, como diz o irmão Jerônimo. Pastor, seu aniversário não foi aniversário, foi uma festividade, uma semana inteirinha. Então, hoje também nós temos que orar pelo Imbail, que fez aniversário agora no dia 4, nasceu no dia do aniversário do Miguel, no caso o Miguel nasceu no dia do aniversário dele, que ele é mais velho. A pastora Ingrid também fez aniversário no dia 3, então tem muitos bolos aí para a gente celebrar. Inclusive, pastor Kennedy, cadê o pastor Kennedy?
Ou Emerson, pode pegar aí um dinheiro na carteira, a pastora vai liberar para vocês. Dá um pulo lá no líder, que a gente vai ter um momento lá atrás, depois para a gente bater os parabéns, tá? A gente bate os parabéns aqui, depois a gente vai lá para a sala dos adolescentes comer esse bolo. Quem ainda não conheceu a sala dos adolescentes no final do culto já conhece. Vocês entenderam bem o que eu falei? Porque às vezes eu estou falando, então, estão ligados aí? Então vamos lá, compra um bolo legal, tá? Que não seja mais de R$200. Compra um bolo legal lá, compra um refrigerante, que copo tem, o restante tem, se estiver faltando lenço, para a gente honrar. Eu falo que vocês estão sendo privilegiados da noite. Normalmente a gente faz isso de manhã, mas de manhã eles pegaram lá o dinheiro na carteira e esqueceram do bolo. Falei, agora vai ter que ter de noite. Se teve café de manhã e de noite não teve. Não entendi. Não, compre um bolo, compre um bolo. Eu estou na pregação, não tem como ficar definindo, isso é um bolo mesmo. Tá? A pastora deu a sugestão da Colomba Pascal. Colomba Pascal não é bolo. É porque o bolo do líder, às vezes, me perdoe se eu Oscar, se eu ver esse vídeo, melhorar o bolo do líder. Que às vezes não são muito legais, né? Não são muito legais. A gente paga caro e às vezes a gente come metade de chantilly. Né? Então, eu providencio lá alguma coisa boa. Aí, para não ficar na dúvida, compra o bolo, que tem que ter bolo no aniversário, e compra a Colomba Pascal também. Eu falava isso de manhã porque eu compro bolo, a gente compra, né? Todo domingo a gente tem um café e quando tem aniversário, tem irmãos que eu conheço há 2 meses. E aí chegou o aniversário do irmão, eu vou lá e abençoo e compro o bolo. Falei, aniversário do meu filho essa semana, pastora. Não mandou comprar o bolo de manhã? Não pode. E aí, vocês já estão aproveitando aí o Iva e a pastora Henrique, que também são muito especiais. Mas eu não ia comprar de noite, eu só comprei porque teve falha de manhã. E agora vocês vão ter bolo também para te comemorar, amém? Então, quem já está feliz aí que no final do culto vai ter bolo, a gente vai lá para trás, vamos celebrar, vamos alegrar na presença do Senhor. Mas enfim, queridos, volte aqui, porque agora nós vamos começar a mensagem de fato. Lemos aqui João 15, versículo 4 e 5, que nos fala acerca de Jesus como a videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele nos deixa uma mensagem muito clara aqui, já no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E eu quero contextualizar isso em meio ao nosso mês, que já está começando e começando de uma forma muito intensa. Finalizamos, na verdade, agosto e entramos em setembro com muita intensidade na nossa agenda. Quem aí está situado que nós finalizamos agora, quarta-feira, o processo do encontro com Deus. Tivemos uma semana de pré-encontro, encontro nos últimos 3 dias do mês e já pegando setembro tivemos o pós-encontro. Então, tivemos muitas coisas agora. Hoje é dia de Santa Ceia, nós estamos nesse clima abençoado, apontando para um mês poderoso, mas a gente não pode descartar aquilo que nos cerca. E, assim, para quem sabe e viveu a experiência do encontro, nós sabemos que é algo tremendo. E é tão tremendo que a gente fica com fartas expectativas pelo que Deus vai fazer após o encontro. E eu me alegro porque da nossa igreja foram enviadas 6 pessoas a participar, 7 trabalharam e, portanto, mais de 10 pessoas muito edificadas. Retornaram fortalecidos no Senhor. E a gente fica cheio de expectativa, Senhor, o que vai acontecer? E quando eu meditava nesta mensagem, o Senhor falou claramente ao meu coração que por maior que sejam as nossas expectativas e maior que sejam os trabalhos que nós temos pela frente, projetos, avanços administrativos, melhorias para acontecer, existe uma pergunta que é mais importante que tudo isso. O Senhor me fez essa pergunta e eu refleti nela. Diante de tudo isso, meu filho, e não são coisas ruins, são coisas boas. Mesmo diante de tudo isso, como você está? E eu reproduzo essa pergunta para você nesta noite. Como você está? Em meio a tanta coisa boa que já aconteceu, coisa boa que vai acontecer. Por que é importante nós pensarmos nisso? Porque o Senhor se importa como está o nosso coração. E mais ainda, o Senhor se importa em que nós venhamos a saber aonde realmente está o nosso coração. Aonde tem permanecido o nosso coração. Se o nosso coração tem permanecido nele, como a palavra dele nos orienta, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ou se estamos permanecendo apenas naquela ansiosidade pelo que vai acontecer, e quando algo acontece, a gente entra num estado reverso. Ah, conquistei. Ah, vivi isto, algo maravilhoso. E aí a gente entra num ciclo
vicioso de, terminou o encontro, terminou uma semana poderosa, um dia de ceia. Aí a gente já começa a perguntar, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? O Senhor não nos disse aqui na palavra que lemos, produzi em mim e eu permanecerei em vocês. Façam algo para mim e eu permanecerei em vocês. Me sirvam, trabalhem no meu reino. Não, ele só diz, permaneçam em mim. E esse é o ponto-chave da nossa reflexão nesta noite, que vai nos guiar por todos os pormenores desta ministração. E antes de mais nada, eu ilustro algumas coisas que estão diante de nós essa semana. Essa semana, se você viu na recepção, tem muitos itens que a gente usou no encontro. Nós compramos itens, eu comprei itens de recurso pessoal e outros itens de recurso da igreja, com o que tinha, e nós compramos muitas coisas boas que foram estreadas no encontro. Essa caixa de som está nova, esse microfone que eu estou usando aqui está novo, a mesa de som que nós vamos instalar na sala dos adolescentes está nova, uma caixa de som nova lá na sala das crianças que eu comprei, que eu emprestei, e na hora de devolver, eu fiz igual com meu cunhado. Uma vez ele me emprestou uma ferramenta nova dele. Eu usei meu Deus, eu fiquei constrangido de devolver para ele aquela parafusadeira. Eu falei, não, compra uma para você, eu pago e eu fico com a sua. Tá nova, mas agora está com cara de usado, com tanto que eu usei. E no caso, em questão da caixa lá em cima, é uma caixa muito boa, mas que, sabe, quando a gente coloca uma caixa um lado do outro, elas se arranham, né? No transporte. Eu falei, não, conheço o tio Fábio, muito enjoado, igual eu. Eu falei, não, tio Fábio, me dê a nota fiscal da sua, que eu vou comprar amanhã. Sim, amanhã eu vou comprar. Pela fé, ainda nem tenho como comprar, mas eu falei, não vou conseguir devolver para ele assim. E vai ficar nova já aí, a caixa vai ser minha, eu vou ter que pagar de 10 vezes, eu acho. Mas vai ser usada aí para a sala dos adolescentes. Enfim, irmãos, eu estou com minha cabeça explodindo essa semana de alegria. Tem tanta coisa para acontecer. Domingo que vem vai ser aniversário da pastora. Se vocês podem anotar, domingo que vem essa caixa não vai estar mais aqui. Eu vou colocar ela escondida aqui atrás. Nosso retorno daqui, tudo que você vê, a gente tem uma telazinha aqui. Vou pegar a minha TV lá que está lá na sala dos estudos e vou colocar ela lá para a gente ficar olhando também. Muita novidade vai acontecer aqui na igreja. Melhorias, né? Só que o Senhor me parou para essa ministração. Ele falou, meu filho, assim, traduzindo como eu me senti, né? Em outras palavras, o Senhor dizia assim, meu filho, como você está? Mesmo você fazendo tudo isso, eu sei que você faz por amor a mim, como você está? E eu sinto que normalmente quando o Senhor me faz perguntas, Ele não faz só para morrer em mim a pergunta. É por isso que eu trago isso em forma de uma reflexão, de uma ministração. Talvez se o Senhor perguntou isso para mim, e mesmo com o meu coração estando no reino, na obra, vivendo diretamente aquilo que eu amo viver, que é servir com amor, com excelência, eu reproduzo essa pergunta e eu reforço ela para você mais uma vez antes da gente entrar no mérito de toda a mensagem, que isso aqui é fundamental. Como você está? Como é que estão as suas expectativas? Suas expectativas estão no Senhor? Ou suas expectativas estão naquilo que está acontecendo? Quando o Senhor fala para nós de permanecer nele, Ele não está falando, olha, permaneçam no grupo da igreja, olha, permaneçam online, olha, permaneçam atentos aos stories, aos status. O Senhor não fala isso. O Senhor não diz assim para nós, olha, permaneçam ativos na agenda da igreja local. Ele não diz assim, olha, permaneçam ativos no hall de membros da igreja, na igreja. Não, ele diz, permaneçam em mim. E não quer dizer que as outras coisas não são importantes, porque nós somos um povo organizado, uma comunidade que se organiza em dias de se reunir, na igreja, nas casas, e está tudo certo. Mas isso não é o fator determinante da nossa caminhada com o Senhor. Tem alguém lá na porta. Se nós nos atentarmos bem, o que o Senhor mais espera de nós é que mesmo fazendo tudo isso, algo não nos pode faltar: permanecer nele. E outras semanas atrás, o pastor Anderson pregava acerca disso, ele falava um texto que nos diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Quer instalando caixa de som, retorno, quer ser estando numa célula, estando num culto, qual tem sido a nossa motivação? O que tem nos feito permanecer no Senhor? Será que tem sido os benefícios que Ele tem nos dado? Será que tem sido as bênçãos que nós temos alcançado? Ou nós entendemos que o Senhor Jesus é suficiente?
Se nós entendermos a suficiência de Cristo, nós vamos perceber o porquê dele dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. Coisa que parece simples, mas que no mundo que nós vivemos hoje, a gente só falta olhar Jesus como ramos e a gente a videira. Em que sentido? A gente como centro e Jesus fica nas intermediações da nossa vida. Imagine uma árvore, ela tem tronco, ela tem galhos, ramos. Às vezes a gente está querendo inverter os papéis, achando que as coisas vão acontecer pela força dos nossos braços. E de vez em quando a gente recorre a Jesus assim, nas intermediações da nossa vida. Nas periferias da nossa vida, nas áreas periféricas da nossa vida. Não, a palavra nos diz, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele diz mais, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando a gente olha dá muito fruto, ele não está dizendo que esse dá fruto. É algo maravilhoso, quando você está no Senhor, você dá muito fruto. E ele conclui, e ele continua dizendo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Hoje de manhã eu usava a reflexão, a analogia de membro fora do corpo, por exemplo. Um membro que esteja fora do corpo. Eu falei de um dedo, eu falei de outras coisas, mas um exemplo que todo mundo vê. É bem difícil a gente ver alguém perder um dedo. Acontece, mas é difícil. Mas volta e meia, se você tiver uma hóstia na sua casa e você tentar enxotar ela ou algo assim, o que vai acontecer? Ela vai soltar o rabo. E aí, o que acontece? Aquele rabo fica longe do corpo. E aquilo nos engana por um tempo. É a armadilha dela, né? É a estratégia dela, é tentar te despistar para ela fugir. E quando você olha aquele rabo, qual é a impressão que tem? Que está vivo. Não que a maioria das pessoas, mulher, está vivo, está vivo. Mas espera. Permanece observando. Você vai ver que aquilo que não está ligado ao corpo não permanece. Assim também somos nós. A videira é algo, uma representação da natureza de algo que é vivo. Algo que está afincado, tem uma raiz, tem o seu alimento. Dali, e eu digo mais em outros momentos aqui dessa ilustração, o Senhor fala que ele é a videira, mas o Pai é o agricultor. Se nós entendermos a importância de permanecermos, nós vamos ver o quanto que isso representa para nós vida e não morte. E ainda que passemos por estações difíceis, estações das quais a gente vê até a morte próxima, a gente entende que a nossa verdadeira vida vem do Senhor. E ele nos disse claramente, sem mim vocês não podem fazer nada. Isso te conforta ou isso te confronta? Deve acontecer os dois em nós. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus e entendermos que nós somos limitados, que sem ele nós não podemos fazer nada. E ao mesmo tempo que isso nos confronte, que isso nos traga conforto, alegria de sabermos que mesmo podendo fazer alguma coisa, comparado ao que ele pode fazer, é nada. E ainda que nós queiramos viver pela força do nosso braço, uma hora chegamos ao fim, ao nosso limite. Mas que alegria saber que quando ele nos afirma que sem ele nós não podemos fazer nada, é que na verdade aquilo que em Deus é feito supera até o melhor que nós podemos fazer sozinhos. E aquilo que nós fazemos se compara a nada próximo daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. O Senhor realiza ao nosso respeito muito além daquilo que podíamos e muito além daquilo que nós pensamos. Portanto, que a palavra de Deus venha ao nosso encontro nesta noite, nos trazendo a alegria de que esta mensagem é uma mensagem que nos confronta, mas é uma mensagem que nos conforta. Sabermos o solo que nós estamos pisando, a nossa realidade, mas não esquecermos que há uma realidade celestial, da qual o Senhor instituiu para nós. E ele nos diz claramente quem ele é ao nosso respeito. Está chovendo? Parece que é chuva, né? Mas não está. Está chovendo? Eu não estou vendo nada aí molhado lá na rua. Tá, né? Glória a Deus, glória a Deus. Chuvas de bênçãos. Amém? É bom que a gente pode ir até um pouco mais tarde, né? Se eu liberar você agora, você não vai embora? Minha pena agora é do pastor Kenny, se estiver andando, né, na rua. Liberou o carro. Ah, a pastora liberou a chave do carro, né? Estou ficando mal acostumado. Ele foi dirigindo, foi? Ah, tá. Eu já ia falar, não está nem com a carteira. Queridos, para nós termos mais
um ponto de reflexão aqui que realmente fique no nosso coração. Em outras palavras, quando o Senhor nos pergunta como nós estamos, quando o Senhor se preocupa com o nosso coração, quando o Senhor se preocupa se nós estamos realmente assimilando a importância dele na nossa vida, de nós permanecermos nele, o Senhor está nos dizendo algo aqui. Luiz Neto, Igreja do Senhor, todos nós sem exceção, Maneide, Gabriel, Júlia, aí vai ele está dizendo assim, olha, meus filhos, mais importante do que as novidades que você pode viver em projetos, em obras, em agenda, a maior novidade de vida que o Senhor quer que nós vivamos é a novidade de vida em Cristo. Viver em novidade de vida em Cristo é um privilégio que só aqueles que são chamados filhos de Deus passam a acessar. Se até os céus confirmam isso, diga amém. Amém? Glória a Deus. A maior novidade de vida que o Senhor quer para nós é aquela que tem a ver com a vida de Cristo no nosso respeito. A nossa vida é limitada, a nossa vida é terrena, a nossa vida é passageira. Mas viver em novidade de vida em Cristo é algo que muda totalmente o sentido do nosso viver. E aqui eu quero mergulhar um pouco com você em alguns pontos de reflexão que são importantíssimos a partir desse texto que nós lemos. Primeira coisa que eu tenho a dizer para você é que permanecer em Cristo é mais importante do que produzir. Você vê que ele diz que quem permanece gera muito fruto, mas muito fruto é consequência de quem permanece. Produzir não é algo pelo qual o Senhor quer que nós venhamos a nos gastar. Gastar a nossa vida, invertir tempo necessariamente. O que mais importa, em primeiro lugar, é permanecer. Porque na medida que a gente permanece, o Senhor, ele cresce na nossa vida. E o Senhor nos dá sabedoria, discernimento, ousadia, intrepidez, vigor, discernimento. Tudo que nós precisamos para a consequência, que é produzir, que é dar muito fruto. Foi o que nós lemos, permanecei em mim. Queridos, a nossa tendência é valorizar aquilo que nós fazemos e está tudo certo, mas hoje o Senhor está nos fazendo parar um pouco para refletir. Que por mais que valorizemos os nossos relatórios, os nossos avanços, os nossos eventos, a nossa agenda, seja pessoal, seja coletiva na igreja, no trabalho, na faculdade, tudo que diz respeito a nós é natural que nós venhamos a valorizar. Mas o que o Senhor nos chama aqui a atenção é que exatamente o que eu já falei para você, ele não está nos dando como condição para darmos muito fruto, produzirmos, mas permanecermos. Porque permanecer é a base para qualquer fruto na nossa vida. E aqui eu tenho duas reflexões para dois tipos de pessoas. Quando eu meditava nesta mensagem, eu pedia, Senhor, me ajuda que esta mensagem seja útil tanto para quem nos visita, quem está ao vivo, quem está na live, quem está presencial, quem já não entregou a sua vida a Ti, mas também que seja útil para aqueles que já estão te servindo de algum modo. E aqui eu tenho duas reflexões separadas e exclusivas para você. Primeira reflexão que eu tenho aqui, neste primeiro ponto, de que permanecer é mais importante do que produzir, para você que nos visita, para você que está ainda a conhecer a Cristo no seu dia a dia, é o seguinte: o que eu estou dizendo sobre permanecer em Cristo não é sobre permanecer na igreja, não é sobre permanecer, como eu falei, na agenda, e qualquer outra coisa que você possa religiosamente trazer para a sua mente, liturgicamente trazer para a sua realidade. Não é sobre um ativismo, não é sobre religiosidade. É sobre o que então, pastor? É sobre um relacionamento real, verdadeiro com Cristo. Porque relacionar-se com a igreja de Cristo nem sempre é sinônimo de relacionar-se com Cristo. Porque a igreja de Cristo é falha, mas o cabeça desta igreja, este é perfeito, este é o nosso maior referencial, de quem nós temos que estar ligados. E por consequência de quem permanece em Cristo, você tem como suportar uns aos outros. Você tem como estar outorgado para orar uns pelos outros, para amar uns aos outros, servir uns aos outros. Se a gente inverter a ordem e colocar nossas expectativas na igreja de Cristo, nós vamos nos frustrar, como muitas pessoas se frustram. Eu digo que eu muito já me frustrei, antes mesmo de me tornar pastor.
Hoje eu procuro ser, por exemplo, uma resposta numa área que eu muito me frustrei. Sempre fui dizimista ofertante desde criança. Quando eu ganhava R$2 para lanchar, eu só lanchava com R$1,80. E quando eu queria comer um lanche um pouco maior, eu deixava de comer algo que gastasse todo o meu dinheiro num dia e ficava juntando para na sexta-feira comprar um lanchão de R$5. Mas não deixava de dizimar e de ofertar. Mas não só eu via meus pais dizimando. Eu tinha noção da realidade. E algo que me entristecia, quando eu olhava a realidade das igrejas, eu falava assim, puxa vida, eu sei que recurso é, mas eu não estou vendo esse recurso sendo revertido. E hoje uma das coisas que eu procuro ser resposta para esse tempo, através da minha vida, como pastoreio. Nunca imaginei que eu fosse ser pastor. Meu plano muito claro, eu já deixei claro para algumas pessoas. Primeiro, que nem casar cedo eu queria casar. Casei no dia do aniversário de 19 anos aqui nesse altar. Fora todo o tempo, né? Antes de casar. A pastora, foi antes de eu fazer 18 anos que eu conheci ela. Meu projeto pessoal era o quê? Minha avó tinha mercearia, os meus ascendentes tinham um envolvimento muito íntimo com a parte comercial, comércio. Meu avô tinha os barcos dele, fazia as pescarias dele, e assim, eu tive essas referências. Quando eu lembro, quando criança ainda, eu me dispondo a ajudar de algum modo. Eu lembro, mãe, vai descansar, deixa que eu fico aqui na mercearia de tarde. E eu lembro que eu arrumava todinha a mesa dela, o caixa dela, organizava. Quando ela me dava R$1 naquela época, para mim, eu falei, é o meu salário. Dali aquilo começou, eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer. Falei, vou ter uma mercearia inicialmente, mas minha ideia é ter um supermercado. Eu me inspiro muito no seu Oscar, inclusive. Aí do líder. Falei, poxa, fui lá no aniversário, teve aniversário, eu estava comprando coisa no dia do aniversário da São Francisco, fiz foto e tudo lá pro pessoal, só não postei. Mas eu gosto, me inspiro. E meu objetivo era esse, era ter um supermercado, fazer minha renda, comprar algumas casas e ficar vivendo dos aluguéis. Esse era o meu projeto. E detalhe, antes de namorar, antes de qualquer coisa. E minha ideia é que já quando eu tivesse já rico, digamos assim, eu não queria que ninguém soubesse, eu não queria que a minha futura noiva, esposa, soubesse. Ela não vi com negócio de interesse. Mas aí mudou tudinho. Mudou tudinho que eu vim aqui servir ao Senhor nessa igreja local. Aqui eu conheci minha esposa. Aqui namoramos, aqui fizemos propósito, aqui noivamos, aqui casamos. E em janeiro de 2017 fomos enviados para a obra. Na mesma época que eu comecei minha faculdade de Direito, 2017, eu comecei a pastorear. Já tinha feito faculdade de contabilidade, fiquei 1 ano. Resumo da história, meu projeto era esse, meu sonho era esse, mas o Senhor mudou as coisas de lugar. E aí hoje, pastoreando, hoje servindo o reino, servindo a igreja local, eu apenas aproveito o privilégio e a responsabilidade de ser pastor e eu trago todas as competências que eu fui adquirindo no decorrer da vida, até aqui, com 28 anos, e tenho aplicado nesta igreja local, nas igrejas locais que nós abrimos, são 4 já abertas. E por que eu estou falando isso para você? Com base no texto que nós lemos. Que eu mesmo, irmãos, já tive frustrações com o âmbito da igreja. Eu mesmo não queria nem relação. Eu queria mesmo era ter minha vida, trabalhar, ter o meu dinheiro, ter a minha vida íntegra, reta, e hoje continuo tendo isso, só que tenho essa responsabilidade que tem muito mais a ver com encargo do que com cargo. Eu não estou aqui por conta de cargo, eu estou aqui por um encargo. E nesse encargo que eu tenho, o Senhor me chama. Atenção, ainda tendo consciência que o que eu vivo é um encargo e não um cargo, o Senhor me diz assim, meu filho, como você está? Meu filho, pergunte para as pessoas que estão aí, como elas estão? Porque talvez muitas pessoas olham para a igreja sob a ótica da religiosidade, do ativismo, e essa palavra não tem nada a ver com isso. Essa palavra tem a ver com uma chamada do próprio Jesus. Nos dizendo, ei, eu estou chamando você para um relacionamento verdadeiro comigo. Que se você permanecer em mim, essas outras coisas vão ser consequência. Frutificar, dar muito fruto. Hoje os frutos que nós vivemos. Falava hoje de manhã sobre o encontro com Deus. Tivemos comparado ao ano passado um salto em porcentagem altíssimo. No último encontro, o irmão falou aqui,
os dados, ele leu lá no grupo, mas eu não vou falar os dados de forma cri-cri, assim, 5 até... Não, vou falar de porcentagem. Quando ele colocou aí relação de comparação do ano passado para esse ano, vamos jogar aqui 5 pessoas, parece, né, tinham se reconciliado. Esse ano foram, parece que 19 ou 17. Um salto de... Eu sei que os saltos foram 55% a mais de uma área, 250 de uma outra e 457 de outra. Um realmente eu gravei, principalmente o número principal. Ano passado, se não me falha a memória, foram 7 pessoas que foram renovadas em outras línguas, buscando o Espírito Santo. E esse ano foram 39 pessoas no encontro. Um salto de 457%. E aí você vê o quanto que toda essa entrega, toda essa busca por excelência, essa organização, isso é base para aquilo que é sobrenatural. E aí a gente volta de lá entusiasmado, a gente volta de lá feliz, porque parte dessas pessoas que foram renovadas, abençoadas, todos da nossa igreja, sem exceção, fizeram parte dessas estatísticas de bênçãos do encontro. Mas quando eu volto, eu olho, Senhor, por mais que eu esteja com expectativa de tudo que vai acontecer essa semana aqui na tua obra, vai ter aniversário da pastora essa semana, vai ter agora essa semana muitas melhorias, sala dos adolescentes, os adolescentes estão me cobrando, pastor, cadê nossa mesa de som que o senhor falou? Eu falei, está lá na recepção, a gente vai instalar, a gente vai organizar. Ainda assim, o Senhor me fez parar para dizer, meu filho, mais importante do que você religiosamente fazer algo, do que você ter uma vida ativa, em movimento, mais importante você permanecer em mim. Porque isso é uma linha tênue entre a nossa verdadeira vitória e alegria e aquilo que realmente pode nos causar derrotas, que pode nos causar paralisia, que pode nos causar prejuízo na nossa vida. Caminhar pela nossa própria força é uma das coisas mais perigosas que nós podemos ter. E para você que faz parte da nossa base, da nossa igreja, quero dizer para você que a obra do Senhor, ela avança quando os obreiros permanecem conectados. Eu dizia pela manhã, não vou me acanhar de dizer de novo, né? Parece que eu já falei, para você que está aqui eu não falei. Para a obra do Senhor continuar avançando, é necessário que os obreiros dessa obra permaneçam conectados. E eu dizia, não é necessariamente conectado no WhatsApp, no Instagram, conectado na agenda, mas é conectado na videira verdadeira. Permanecer, queridos, no Senhor, mais um ponto de reflexão, ajusta o nosso estilo de vida. João 15:4 nos afirmou que assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, isso quer dizer que o nosso estilo de vida é a soma dos nossos hábitos nos dias de intensidade, mas também nos dias de equilíbrio. Nos dias intensos, permanecer significa servir com alegria, dar o nosso melhor. Mas nos dias de equilíbrio, permanecer significa descansar em Cristo, renovar a nossa força. E o segredo aqui, queridos, então, resumidamente, não está na nossa agenda, mas na confiança que nós temos diariamente no Senhor, que é o que vai produzir um estilo de vida simples, mas extraordinário. Para nós que fazemos parte desta igreja, seja líderes, voluntários, eu digo, não negligencie a sua conexão pessoal com o Senhor. Aqueles que decidem servir sem permanecer conectados em Cristo, eles se desgastam. A palavra nos diz, se eu falei a memória, é Isaías, né? Que até o jovem se cansa, né? Como é que diz o texto? Isaías ou Jeremias, irmão Pierre, que é um pouco mais afiado aqui, me falhou a memória, mas resumo do texto aqui, os que confiam ou esperam no Senhor, esses se renovam, voarão com asas como águias. Quero que você entenda a importância de você estar ligado no Senhor, porque Ele passa a ser a tua fonte de tudo que você necessita. E ainda nos teus dias maus ou nos teus dias bons, você não vai titubear, você vai permanecer. E aí, quando você permanece, o teu estilo de vida é moldado. Você não mais se move por aquilo que é pico de fé, mas você entende que a sua fé, ela é moldada diariamente. Não só nas coisas que parecem ser testes de fé, mas tudo para nós passa a ser teste de fé, tudo para nós passa a ser uma oportunidade de melhorar. Rompendo de fé em fé, de glória em glória. Falava de manhã a respeito de
esse tempo de equilíbrio, de intensidade de equilíbrio. O quanto que ontem eu tive experiências, por exemplo, que em outros tempos eu ficaria me sentindo com pesar na minha mente. Que tipo de experiência? Ontem nós tivemos um momento em família lá na Orla e me senti, parece um vereador assim, sabe? Porque quando eu fui no caminho, do meio da Orla até o final da Orla, eu só tinha um objetivo: tentar fazer uma surpresa para a pastora, comprando uma farofa de charque que tinha lá na Orla, naquelas comidas típicas. Fui de um atrás do outro e a cada um que eu procurava eu não achava. Mas entre uma barraca e outra, às vezes era um irmão. Ei, pastor! Aí no outro lado, ei, pastor! Puxa, eu falei, meu Deus, a gente não consegue nem aproveitar. E graças a Deus que até lá, a maioria eu sou de... fiz igual no interior, né? E quando eu já desisti, porque eu não achei a farofa de charque, só arroz com charque e outras coisas que não era o objetivo naquela hora comer. Quando eu estou voltando, saindo já do final da Munduruku, já voltando, eu acho um irmão. E olha a pergunta que ele me faz. Um irmão não, um pastor de uma das igrejas nossas, da região. Pergunta que eu nem gostaria de dar uma resposta. Ele falou assim, e aí, pastor, como foi o encontro com Deus? Eu falei, caramba, lá vai 20 minutos aqui. E eu dando, olha, vou puxar aqui os dados para o Senhor, né? Do nosso encontro, foi uma bênção. Mas sabe, não é sobre isso que eu quero focar. O que eu quero focar dessa minha experiência de ir lá na orla, de passear, em outros tempos, no meu momento de descanso, a cada irmão que eu encontrasse me desse a paz, eu ia ficar com a minha cabeça em pesar. Falei, meu Deus, eu estou aqui na orla, né? Que é coisa que o irmão Pierre fala assim, a gente tem que aprender na hora do descanso, a gente esquecer um pouco o trabalho, para que o descanso não seja uma acusação para a gente. Tem gente que já vive assim, eu já vivi assim. Eu tinha maior orgulho de estar aqui, às vezes a minha família está lá, meu sogro e minha sogra chegavam e levavam as crianças para a orla, etc. E eu estava aqui, foram estações que eu não me arrependo, mas me arrependeria se eu permanecesse assim, porque Jesus não me escolheu para permanecer numa agenda, Jesus me escolheu para permanecer nele, porque quando eu permaneço nele, eu amadureço. Eu entendo a hora de colocar as mangas e arregaçar. Eu entendo a hora de colocar a pele em risco. É o skin the game, né? Trabalhar, fazer o melhor. Mas na medida que a gente vai estabelecendo uma identidade como igreja local, que a gente vai dando o nosso melhor, o Senhor não nos chamou para viver sozinhos. O Senhor nos chamou para viver como uma comunidade que se move e se move de forma saudável. Hoje em dia, a maior alegria para mim, enquanto eu estava na orla, enquanto eu estava me preparando para a orla, chegavam as notificações da câmera aqui. Quem eu vi aqui trabalhando? Júlia, Daiane, os irmãos aqui. A gente não se sobrecarrega. O que eles fizeram, em compensação, parte do meu dia, parte do meu sábado, eu tive que separar para meditar na mensagem. Talvez já não foi algo que eles tiveram que fazer. São coisas que a gente não vê, mas que quando a gente ajusta, a gente permanece em Cristo, a gente ajusta o nosso estilo de vida, seja na hora da intensidade. Como agora, aqui eu estou de corpo, alma e espírito. Nada vai tirar minha atenção. Deu um raio, criança passa na minha frente, eu estou em missão agora. Eu estou pregando a palavra de Deus. E não é só sobre o agora, é sobre o antes, o durante e o depois. Eu tenho o costume, inclusive, terminou a pregação, ainda ouço a pregação depois no YouTube. Eu ponho no meu fone de ouvido, às vezes na velocidade 12, eu fico ouvindo, porque eu tenho que aprender a melhorar, eu tenho que ouvir. Eu me edifico. Poxa, eu cansei de pregações que eu mesmo preguei. Quando eu terminei, eu fui em casa, eu fiquei chorando. Eu falei, assim, você está falando comigo? E fui eu que preguei. Porque a gente faz um esboço, mas o que acontece na hora de uma pregação, só quem se prepara sabe. Tem coisas que fogem do nosso esboço, porque são palavras remas que Deus te entrega. É uma palavra certa, é uma palavra personalizada. E nesta noite que eu estou compartilhando com você é personalizado. O Senhor te chama, não negligencie a sua conexão pessoal com Deus. Não permita que o coletivo e nem o pessoal faça você negligenciar uma coisa ou outra. Entenda que tem o dia de entrega, tem o dia de intensidade, mas no teu dia de descanso, no teu dia da tua família, no dia para você dar o seu melhor, entenda que todas essas coisas têm que cooperar para o seu bem, porque você não é qualquer pessoa, você foi chamado segundo o propósito do Senhor. Permaneça em Cristo. E para nós quase finalizarmos, diga assim, duas coisas. Se você for ver o horário, está quase na hora de terminar. E a segunda, o bolo chegou. Quem pode dizer? Pronto, já está garantido o bolo. A gente já vai. Não sei se é bolo de chuva, né? Porque eles vieram na chuva.
mas é um bolo. Permanecer gera fruto visível. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, foi o que nós lemos em João 15:5. O fruto não é só quantidade de atividades, mas transformação de vidas. O encontro que nós tivemos, por exemplo, foi um marco nas nossas vidas. Mas permanecer garante que não será só uma experiência momentânea, mas sim uma vida frutífera. Eu declaro que setembro pode e será um dos meses de maiores frutos de salvação sobre esta igreja. Você crê nisso? Eu declaro que mês de setembro pode e será um dos maiores meses de frutos no nosso discipulado, líderes sendo formados, projetos acontecendo. Nós não somos uma igreja parada, nós somos uma igreja em movimento, uma igreja frutífera. Domingo agora que passou, tive a alegria de consagrar quase 10 novos membros aqui. Amém? Que alegria! Isso quer dizer que os ciclos virtuosos estão acontecendo. Nós estamos liberando a palavra da salvação, vidas têm tomado essa decisão, nós estamos agregando a igreja local. Você olha agora, pastor, mas a família Cadeira hoje à noite está um pouco maior. Não se esqueça que são 4 cultos simultâneos que estão acontecendo agora, fora as igrejas filhas. Tem lá na Tamós, tem na São Pedro, tem na Triunvirato, tem na Tamandaré. Se a gente juntar todo mundo hoje, deve dar umas quase 250, 300 pessoas. Mas só aqui tivemos culto pela manhã. E agora de noite, enquanto você está aqui, tem uma sala Baby, uma sala Kids e uma sala Teens funcionando. Enquanto nós estamos aqui, lá no primeiro andar, lá no segundo andar, tem vidas sendo ministradas. Nosso prédio não é um depósito de criança, de adolescente, não. Nosso prédio foi preparado para que elas possam ter uma experiência com o Senhor desde a sua idade. Então, onde eu quero chegar com isso tudo? Que nós podemos celebrar, porque o Senhor tem nos dado frutos visíveis. E eu declaro que agora, sobre setembro, ainda mais, o Senhor há de manifestar abundância sobre este lugar. 2 aplicações, mais uma vez, para quem está nos visitando, para quem talvez também ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, quem pode estar na nossa live, quem sabe, e para quem está hoje aqui já como parte desta família espiritual. Primeiro, o maior fruto que você pode dar hoje é entregar a sua vida para Jesus. Essa é a mensagem que eu posso dizer para você. Pastor, como eu posso corresponder a essa mensagem assim, resumidamente? Você está falando sobre permanecer em Jesus, sobre mudar meu estilo de vida, etc. E agora o Senhor está falando que existem frutos visíveis. Que fruto visível eu posso dar para o Senhor? Permanecendo nele. Primeira coisa, só tem como dar fruto aquele que permanece em Jesus. Se você ainda nem conhece Jesus, o primeiro passo é conhecer. Então, o primeiro passo é entregue sua vida para o Senhor. Se você ainda não entregou sua vida, entregue a sua vida para o Senhor. Você não tem nada a perder. Porque se você permanecer nele, muitos frutos o Senhor há de dar através e em você. Agora, para quem já está em Cristo, o fruto da sua vida, eu digo para você, não é só para você, mas para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Quero falar aqui de alegria da salvação. Eu quero falar aqui do quanto que o seu testemunho pode falar mais até do que as suas palavras. Peça ao Espírito Santo, você que já está em Cristo, Senhor, talvez aquela alegria que eu tive de entregar minha vida para Ti hoje, ela precisa de renovo. Sabe o que vai gerar renovo em você? Quando através de você, o Senhor gerar salvação. Quando através de você, outras vidas serem impactadas por este Evangelho. Porque este Evangelho não foi preparado para vivermos de forma isolada. E nem de uma forma temporal. Não, ele é atemporal. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. Se nós focarmos nesta palavra, que é fiel, que é verdadeira, se nós levarmos essa palavra adiante, através de nós, o Senhor ele vai nos usar como um canal. E como um canal, aquilo que passa por nós nos abençoa também. Amém? Para nós finalizarmos, então, sem permanecer, nada podemos fazer. Recapitulando, tudo que nós falamos aqui em 10 segundos. Primeira coisa, permanecer é mais importante do que produzir. Segunda coisa, permanecer ajusta o nosso estilo de vida. Terceira coisa, permanecer gera frutos visíveis. E por último, permanecer. Sem permanecer, nada podemos fazer. Foi o que nós lemos de uma maneira resumida. Eu resumi os 2 textos que nós lemos, João 15, 4 e 5. Os 2 primeiros pontos no 4 e os 2 últimos no 5. E nós finalizamos dizendo o que Jesus nos disse. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. É muito forte ouvir isso de Jesus, mas é necessário.
Porque, irmãos, não importa a intensidade nem o nosso nível de planejamento. Sem Jesus, tudo fica vazio. Posso ter aqui mais LEDs aqui, eu posso melhorar, melhor estrutura. Sem a presença do Senhor, isso fica vazio. Porque a igreja não é esse prédio. A igreja é o corpo de Cristo que aqui está através de mim e de você. Tudo que nós fazemos a nível de excelência comunica também, porque o reino de Deus é excelente, é abundante. Nós não devemos desassociar uma coisa da outra. Tem gente que fala assim, cadê a humildade da igreja? Cadê? Não tem muito a ver a humildade com condição, não. Humildade tem a ver com o coração. Você pode estar vestindo a melhor roupa, você pode estar indo no melhor lugar. Se você entende quem Jesus é na sua vida, você vai perceber o quanto que, ainda que façamos alguma coisa, é só permanecendo nele que nós podemos fazer alguma coisa. Do contrário, sem permanecer nele, nada nós podemos fazer. Mas, com ele, até o nosso cansaço se transforma em descanso e até aquilo que é simples se torna poderoso. Amém? Eu posso dizer, sexta-feira eu tive essa experiência aqui. Sexta-feira, nós tínhamos nosso momento aqui de consagração. Tivemos a nossa equipe de trabalho, Ministério de Louvor, os outros ministérios estão... E eu sei que devido a gente ter tido sextas-feiras que foram, de algum modo, remodeladas por conta do encontro com Deus, escola de sabedoria e etc., nossas sextas-feiras ficaram um pouco, assim, reposicionadas nesse sentido. E a gente só teve antes do encontro da Escola de Sabedoria, uma noite de encontro aqui, para a nossa equipe ensaiar, buscar o Senhor, se edificar. E agora essa que passou. E agora nessa que passou, eu refleti algo muito interessante. Eu estava aí na frente da igreja, só estava o Emerson e o irmão Pierre. E aí quando a gente chegou aqui, permaneceu eu, o Emerson e o irmão Pierre, pastora Tássia, né? Fizemos o nosso ensaio, pastor Kenny justificou a ausência, estava para Barcarena. O som está para cá para a TV. Tem que colocar lá no Bluetooth e ativar som de voz. Perfeito. E além disso, os nossos demais irmãos que ficaram nas outras salas foi o Ministério Infantil e Adolescente. Nossa equipe do staff não tivemos ninguém representando. E aí quem veio? Veio a tia Dani, veio a Tayana, veio a irmã Rose, veio a irmã Ana Lúcia e veio já por último o Léo e a Michelle, já da parte do staff. E assim permaneceu até a noite. E aí eu fiquei refletindo, Senhor, será que nossos irmãos ainda não perceberam o privilégio que nós temos? Que privilégio nós temos? O privilégio de nós não estarmos sufocados por um ativismo, por uma religiosidade sem fim, do qual eu estaria dizendo assim, vem, esteja aqui todo dia, amanhã tem culto disso, tem culto daquilo, tem culto daquilo outro. Nós só temos domingo de manhã e à noite, e terça-feira um dia 2 em 1, que é um dia como que de um culto, mas que no momento da palavra a gente distribui os alunos para a escola. Ou seja, é palavra, é escola bíblica, mas numa configuração de maior profundidade. A gente está cumprindo os propósitos. Quarta é dia de célula, é a igreja nas casas. Quinta é dia da família, um dia para você. Recebe, você tem que ter onde jorrar. Não adianta ter vasilha transbordando se não tem vazia para a gente encher. Vazia. Então você vai lá, não quer dizer que a tua casa está vazia, mas só uma ilustração. É você derramar sobre os teus. Quinta-feira, os dias estão bem preenchidos, equilibrados entre intensidade e equilíbrio, mas sexta-feira, que foi um dia valioso. Eu vou dizer para você os bastidores da vida de um pastor. Vou contar segredos aqui que talvez você ainda não ouviu. Eu não consigo dizer em porcentagem, mas eu posso dizer que fica pau a pau assim a luta entre os dias que eu venho com prazer para cá e os dias que eu venho sob circunstâncias das quais, se eu deixar, era preferível ficar em casa. Circunstâncias das quais o meu corpo está dizendo assim, fica, descansa, fica mais um pouco. E sexta não foi diferente. Sexta-feira eu saí, estava resolvendo as questões de taxas da igreja e dia 5, fazia tempo que o dia 5, o quinto dia útil não coincidia com o dia 5. Geralmente o dia 1º dava no sábado, no domingo, numa sexta, e a gente conseguia esticar para o dia 7, para o dia 8. Pagamento de taxa. Esse mês não, meu Deus. Acabei de sair de um encontro, tive o dia da família para dar uma renovada. Sexta-feira já foi intensidade total. Ligando para os pastores, olha, quem falta me mandar aqui, me manda, eu vou poder gerar, eu só consigo gerar as taxas se eu tiver de todos. E na hora que eu gero, eu falei, meu Deus, como a gente investiu muito agora nessa época do encontro com Deus, o que tinha para invertir, chegou a data do dia 5, eu não tinha recurso para pagar a taxa. Lá vai eu ter que sacar o pouco dinheiro que eu ainda tinha pessoal,
Saquei e paguei. 80% do valor da taxa eu tive que sacar. Saquei quase uns R$ 2.000, porque não tinha recurso. E eu tive que sacrificar. Eu falei, tá lá, depois eu recebo. Não sei se eu vou receber em algum momento, mas conforme for entrando recurso, eu reponho. Em toda aquela dinâmica, eu passo ali na Manuel Barata, tem aquela rua a Manuel Barata antes da Presidente Vargas. Eu vou lá para pagar a taxa. Sacar e pagar. Já saquei na lotérica e já paguei na lotérica. A mulher ficou até mordida comigo. Eu fiz ela contar todo o dinheiro, né? Fiz contar todo o dinheiro e na hora eu falei, toma, agora eu vou pagar. Mas por que você não falou para descontar? Eu falei que senão vai que você tira da minha conta e paga como se fosse da minha conta. Aí vai dar problema. Como eu sou da contabilidade, eu sei que isso vai dar problema. Não, eu estou sacando e é como se o dinheiro fosse do caixa mesmo, ali. Eu estou deixando ele ali nesse momento para pagar. Quando entrar, só repõe. Agora, se ela tira da minha conta, dá problema. Eu falei, não, você não entendeu, mas tudo bem, me perdoe aí, pague aí. Pagou. Quando ela pagou, nesse caminho, eu passei na frente de um tacacá estava muito cheiroso esse tacacá. E quando eu passo na frente desse coisa de tacacá, eu falei, eu não sou de comprar na rua tacacá. Depois que eu casei com a minha esposa, eu tenho a minha sogra aqui, ela faz o melhor tacacá. Ela ia ficar feliz agora se ela tivesse aqui. Tacacá, ele é azedinho, mas ele é docinho ao mesmo tempo, para um pouco de açúcar ficar diferenciado. Poxa, minha sogra vai, ela compra, eu tomo 2, 3, né, se precisar. Que chega aí, esses tacacá hoje em dia é quase R$ 30. O último que eu tentei comprar estava quase R$ 30 lá na orla. Depois disso eu fiquei abismado. Eu falei, meu Deus, nunca mais. Eu vou continuar tomando só o tacacá. Quando a minha sogra fizer, eu tomo. Resumo da história. 2 coisas me atraíram. O cheiro. E eu falei, olha, me espantei. Aqui no comércio. Estava 16. R$ 16. Eu falei, opa. Aí fui, deixei as coisas no carro. Era 6,09. A nossa consagração era 7,5. Para quem tem 3 crianças, se arrumar tudo. Se eu não chegar entre 6h30 e 6h45, eu já estou atrasado. Para chegar aqui. Resumo da história, para nós finalizarmos. Eu chego lá, falo, não, eu vou voltar. E eu voltei. Pedi o tacacá 6,09. 6h23, mais ou menos, terminei. Foram os menos de 10 minutos mais rápidos, mais longos de prazer, assim, que eu estava tomando o tacacá lá. Quando foi, valeu a pena ficar, que eu pensei que já era 15 para as 7 já. Eu desfrutei, sabe? Foi grande, não foi aquele tacacá mirradinho, não. Foi grande a tigela. Tomei o tacacá, tomei uma água da casa lá. Depois fui, comprei umas broazinhas lá, comi, adociquei. Sabe o que a minha carne falou? Além daquele come e bebe, que maravilha, tomei água. Eu gosto de misturar. Tomo primeiro salgado, depois eu vou para o extremo do doce, tomo uma água e pronto, equilíbrio. Estava satisfeitíssimo. Sabe qual era a minha vontade? A minha vontade mesmo. Eu acho que eu vou ligar para o pessoal e dizer para a gente remarcar nossa consagração. Eu vou só me deitar e vou descansar. Irmãos, mesmo descansando depois do encontro, ainda estou recuperando o cansaço dos dias. Porque não é só o cansaço dos dias que a gente está lá, é mental também. Teve dias aí que eu sonhei bênção, glorificando, orando em outras línguas, eu sonhei o encontro com Deus. E teve outros dias, mas eu não quero nem contar os sonhos que eu tive, de guerra espiritual. No próprio encontro lá, enquanto os irmãos estão dormindo numa paz, o pastor Anderson, num dos dias, ele falou assim, pastor Neto, não sei como não quebrou o belisco, eu estava lá, né, deitado, e ele falava, você não se quietava. Eu falei, olha, meu corpo estava dormindo, mas em espírito eu estava guerreando, eu estava em oração. E ele me disse que eu fiquei a noite virando para um lado e para o outro. Eu não percebi, mas eu sabia que em espírito eu estava orando ali. Então, a gente sabe que é um preço que nós pagamos. E aí a gente volta para a igreja local, continua. É um ciclo. Mas, sabe o que me fez estar aqui na sexta-feira? E eu dizia assim, não vou descansar, eu vou lá, vou tomar meu banho, vou me reerguer, vou estar lá. Porque eu escolhi permanecer em Jesus. Porque eu entendi que sem Ele nada nós podemos fazer. Às vezes você vê um louvor sendo tocado aqui, ainda que tenham coisas que a gente tem que melhorar na técnica nossa, faz parte. Mas a gente chegou aqui 7h30, saímos daqui depois das 10, não foi? Porque o ensaio termina até 10, mas a gente ficou depois das 10, quase 11. E olha, a última para encerrar de verdade, é a honra que o Senhor faz. Depois de ter pagado essas taxas, estar com o recurso embaixo, eu falei assim, meu Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu estou com uma vontade agora.
Minha vontade, como ficou, o Emerson saiu, depois foi buscar a irmã, não voltou mais, né? A irmã no trabalho. Ficamos só nós três. Quando a gente sai daqui, da igreja, minha vontade era levar o irmão Pierre. O irmão Pierre já como pai, né? Vou levar ele pra gente ir lá nesse churrasco aqui do vovô. Só que aí eu pensei, poxa, caramba, mas tô só eu, a pastora Esther aqui. Acho que eu vou deixar o irmão Pierre ir, além de que eu não estou com muito recurso agora, né? Tenho, mas talvez falte. Falei, vou deixar o irmão Pierre ir, eu vou tentar fazer uma surpresa para a pastora. Estava já desejando aquele churrasco do vovô. Quando eu saio daqui da frente da igreja, o irmão Pierre já vai, eu dobro para cá. A pastora fala assim, como assim? Não é para casa que a gente vai? Eu falei, calma, tu não sabe nem receber surpresa, né? E aí minha desejo era o quê? Eu falei, bora ver como está o movimento lá, e eu vou comprar um açaí logo. Quando eu passo para comprar açaí, eu olho para o churrasco do vovô e eu encontro quem? O papai. Meu pai, pastor Júnior. Eu buzino e a pastora abaixa o vidro logo. E ele já logo deram, vem cá. Eu falei, bom, vou seguir meu fluxo aqui. Segui, quando eu cheguei na esquina da Cesarevinha, eles me ligam, tá indo para onde? Eu falei, tô indo comprar açaí. Eu falei nada, que eu ia lá no vovô, né, pai? Vai que estão numa programação. Não, olha, a gente comprou 2,5 litros, já tomamos 2 e sobrou meio, já é o de vocês. Pronto, venho para cá. E além do açaí, eu já vou pedir logo 2 churrascos. Glória a Deus. Aí nessa hora eu falei, poxa, eu tive pouca fé para estar com o irmão Pierre também. Quando eu volto lá, eu como. Sabe quando eu estava cansado, estourado, não vou negar. A gente se renova em espírito, mas já quando eu estava lá, já depois de todo o ensaio, estava com a minha mente já. Mas sabe quando quem já teve a experiência de comer com sono? Você come, parece que a comida fica mais gostosa, né? Você já come aquele, é o prazer do sono e o prazer da comida. Você já quase, meu senhor, se eu pudesse me teletransportar para casa, eu já iria. Estava tão delicioso esse churrasco, eu não vou esquecer. Até porque eu estou compartilhando, vai ficar na minha mente. Sabe o que eu percebo? Jesus cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu não estou falando que Jesus está te recompensando. Eu desejei então um churrasco. Vai então, pastor, bora desejar um carro, uma casa. Não é sobre o que ele pode nos dar, mas que uma coisa certa é, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Às vezes a gente nem precisa falar. A gente pensou, eu pensei em honrar a pastora, pensei em honrar o irmão Pierre. No caso não deu, né, irmão Pierre? Mas vai chegar lá. Eu falei, vou levar. E detalhe, quando eu passei, eu já estava passando por o açaí, pensando assim, não der um churrasco, pelo menos eu levo açaí, a gente toma açaí em casa, alguma coisa. Mas olha como Deus, eu saí daqui com esse desejo, falei, olha, Senhor, estou cansado, minha vontade era comer esse churrasco. E eu chego lá e o Senhor preparou, já estava tudo preparado. Agora, eu fico pensando, e se eu dissesse assim, não, come, já tomou o tacacá, já comeu, descansa, cancela o ensaio. Primeiro, eu ia perder a experiência que nós tivemos. Não foi maravilhoso, irmão Pierre, gente? Um momento aqui de oração, de louvor, de busca. Onde eu quero chegar com isso e estimular a sua vida para encerrar? Não é sobre a intensidade da forma com que Deus cuida, que Deus vai derramar algo sobre você. Caminhar com Jesus há um preço que a gente paga. Mas é tão bom ver que o Senhor cuida da gente em cada detalhe. Não estou dizendo que, então você vai ficar se alegrando com as pequenas coisas. Também. Mas não é sobre você estar condicionado a isso. É sobre você entender que, independente de eu chegar em casa com fome, se eu chegar cansado, eu entendi que sem Ele nada eu posso fazer. E eu devo honra, glória a Ele eternamente. Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. E eu não sou diferente. A minha vida é dEle, foi por meio dEle e é para Ele a minha vida. É esse convite de Deus para mim e para você nesta noite. Que o Senhor, Ele encha teu coração de fé para que você possa entender que sem Ele nada você pode fazer, mas com Ele até o teu cansaço se transforma em descanso, até aquilo que é simples se torna poderoso. E eu profetizo e declaro que setembro será assim, um tempo de você reconhecer a dependência da sua vida acerca de Cristo. Porque você vai encerrar este mês diferente do que foi qualquer outro mês até aqui. Se você compreender esta verdade, que aqui foi mastigada, aqui foi ruminada, aqui foi entrada, foram 2 versículos, mas nós entendemos aqui claramente as mensagens que o Senhor nos entregou nesta noite, da importância de nós permanecermos, mais do que produzirmos, a importância de nós permanecermos como uma ferramenta de ajustar o nosso estilo de vida, a importância de nós permanecermos, porque quem permanece gera muito fruto, e por fim, a importância de nós entendermos que se nós não permanecermos,
nós nada poderemos fazer. Ainda que façamos algo, isto não se comparará com aquilo que poderia ser feito se nós priorizássemos em primeiro lugar o Senhor nas nossas vidas. Eu peço que nesse momento você fique de pé. Eu quero orar com você. Eu saio assim com a sensação parecida da manhã. É uma sensação humana, assim, de querer ficar um pouco mais, mas tudo é feito com ordem e decência. E a minha vontade era assim. Eu disse até de manhã ao Senhor, eu acho que essa palavra tem cara assim de vigília, porque dava para a gente ficar um pouco mais ruminando, quem sabe até ouvindo experiências uns dos outros, mas como nós estamos num culto e hoje é Santa Ceia, eu quero que você já saiba, nossos cultos têm 1h30 de duração normalmente. Nos dias de ceia, por conta da ceia, nós temos o potencial de um acréscimo de 15 a 30 minutos. E nós estamos dentro do nosso horário, são 20h43. Nós já estamos na margem dos 15 minutos. Não vamos entrar muito nas dos 30, porque nós já vamos encerrar. Mas eu quero orar com você, pedindo ao Espírito Santo que esta mensagem não tenha sido vã, mas que essa mensagem, de algum modo, seja do início, meio ou agora no final, o Senhor tenha falado algo ao teu coração, algo que produza mudança de mentalidade, mudança de estilo de vida, de postura, de posicionamento. Para que você entenda de uma vez por todas, e eu também, o valor de permanecer em Cristo. E o quanto que isto é suficiente. Se tudo faltar, isto não pode faltar. Mas se isto estiver presente na nossa vida, não vai faltar, porque o Senhor acrescentará até aquilo que outrora nós abrimos mão para priorizar aquilo que é realmente o primeiro lugar das nossas vidas. O Senhor Jesus. Pai, eu oro a Ti, eu te peço que esta palavra tenha sido penetrante no coração dos meus irmãos, de modo que o Senhor produza mudanças em nós, e nós tenhamos uma semana do qual nós já possamos corresponder com as nossas ações, aquilo que nós precisamos corresponder. Pai, aquilo que nós estamos em falta, aquilo que nós estamos em falha, nos perdoa, nos renova, nos abençoa, porque nós queremos, Senhor, estar mais envolvidos contigo, envolvidos na Tua obra, mas eu sei, meu Pai, que nada adianta nós falarmos da importância disto, se essencialmente nós entendermos que o que faz nós estarmos de pé e vencermos o cansaço, os desgastes que vem da vida, é priorizarmos o Senhor em primeiro lugar. Então, meu Pai, ainda que eu fale, ainda que eu tente te convencer por aquilo que é humano, por aquilo que é estratégia humana, só o Teu Espírito Santo tem esse poder. E é a Ti que eu recorro, Espírito Santo, que o Senhor convença acerca do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor convença, Senhor, acerca daquilo que o Senhor necessita nos convencer nesta noite. Não porque o Senhor precisa, mas porque no final das contas nós precisamos permanecer dependentes de Ti. É um equívoco, é um erro, é uma ilusão nós caminharmos e tentarmos fazê-lo sem as Tuas bênçãos, sem estarmos alinhados ao Teu coração. Mas é sábio se nós buscarmos nos alinhar ao centro da Tua vontade. É sábio, é nobre se nós nos formos de uma forma dependente diante de Ti, humildemente chegarmos na Tua presença e dizermos: Senhor, ajusta aquilo que tem que ajustar, mude as coisas de lugar. Senhor, eu não quero ser só visitado por Ti, quero ser habitado pela Tua presença, Senhor. Que neste corpo, que é templo do Teu Espírito, o Senhor tenha liberdade para conduzir, Senhor, para me dar direções, para falar ao meu coração. Senhor, aquilo que está tampado, nossos ouvidos, destampa, abre os nossos ouvidos, Senhor. O coração que se encontra, quem sabe, entulhado, cheio de tantas coisas, nesta hora nós lançamos diante do Senhor. Lance diante do Senhor as Tuas sobrecargas, os Seus cansaços, os Seus fardos. Aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, diz o Senhor, eu te aliviarei. O jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve, é suave, é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Que esta palavra, ela venha de encontro ao teu coração, não só com um confronto amoroso da parte do Senhor, mas também com uma solução para aquilo que você necessita, independente da forma, dos sintomas que você apresente. Entenda que o Senhor é a solução para todas as nossas demandas, porque Ele, e somente Ele, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.